Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7. Acharam? Está escrito assim: disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Amém, igreja? Preste atenção. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Amém, igreja? Agora eu vou ler e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê no Evangelho? Quantos aqui estão sentindo a presença do Senhor Jesus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Diga glória, glória, glória a Deus. Enquanto você aplaude, dá glória. Aplaude cada vez mais e glorifica mais ainda. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o teu povo está te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo, porque eles estão alegres com a tua presença neste lugar. Já vimos prodígios, já vimos milagres, agora nós queremos ver o Senhor falar, queremos ouvir a tua voz. Então vem e fala, Senhor, fala com cada vida aqui presente, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar. Jesus tinha 12 seguidores, mas eles ainda não tinham visto muitas coisas. Ficaram impressionados com a presença de Jesus, com a convocação de Jesus. Estão acompanhando Jesus assim meio de longe, tanto é que durante o dia eles são pescadores e à noite eles andam com Jesus. E teve uma festa de casamento num pequeno povoado chamado Caná, que fica na Galileia. E Jesus foi convidado e os discípulos também. Era de noite a festa. Os noivos estavam alegres porque se amavam muito e finalmente tinham realizado o sonho de se casar. E a mãe de Jesus também foi convidada. Na entrada do salão de festas, eu calculo que os noivos eram ricos, porque tinha muita gente e era um grande salão. Só para lavar as mãos dos convidados tinha 6 talhas de pedras. Essas talhas, imagine assim uma bacia de pedra, imagine. Mas não uma bacia pequena. O Evangelho diz aqui que essas talhas, essas bacias de pedra, cabiam 2 ou 3 metretas cada uma. Metreta era uma medida antiga e cada metreta tinha 40 litros. Então, cada bacia cabia aproximadamente 80 ou 120 litros. Imagine que era uma bacia grande. Cada talha de pedra, cheia de água, tinha entre 80 e 120 litros de água. Vamos imaginar que todas tivessem 100 litros de água. Cada bacia, em média, tivesse 100 litros de água cada uma. 100 litros vezes 6... eram 600 litros de água, bastante água. Essas talhas ficavam logo na entrada do salão. Por quê? Porque os judeus, principalmente os mais religiosos, não comiam nada sem lavar as mãos. Fazia parte da tradição religiosa. Jesus, ele não respeitava as tradições, ele respeitava unicamente a palavra de Deus. E ele combatia as pessoas que apoiavam a sua fé em tradições de homens. Jesus queria resgatar a verdadeira fé apoiada exclusivamente na palavra de Deus. Mas era costume geral. Ninguém comia nada sem lavar as mãos, porque a pessoa, diziam eles, era contaminada por dentro. E Jesus falou assim: ai de vocês que lavam as mãos e lavam os copos e não limpam o interior. Jesus combatia isso. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram uma vez: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus falava: vocês apoiam a sua fé em tradições de homens.
e não no ensinamento de Deus. Pois bem, na festa tinha 6 talhas de pedra, com aproximadamente 100 litros de água cada uma, e cada convidado que entrava lavava as mãos. Por quê? Porque iria comer pão, iria comer castanhas, iria comer uvas passas, iria comer uvas frescas, iria tomar vinho. Era uma festa. Vamos dizer, tinha lá salgadinhos para todo mundo. Então as pessoas tinham que estar com as mãos limpas. E Jesus foi nessa festa de casamento. O rigor com esse negócio de lavar as mãos antes de comer, na época de Jesus, era tanto que a pessoa que não lavava as mãos antes de comer era considerada pecadora. Aí, aquele lá é um pecador. Come sem lavar as mãos. Não respeita a tradição dos anciãos. Veja lá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 3. Olha só. Você precisa entender o porquê dessas talhas de água ali na festa de casamento. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Viram só? Os fariseus quem eram? Os fariseus eram religiosos que acreditavam que só eles eram santos. Acreditavam que só eles iam para o céu. E eles guardavam a tradição dos antigos, eles e todos os judeus. Todos os judeus. Era uma tradição religiosa, você está entendendo isso? Eles faziam coisas que não eram mandamentos de Deus, e sim mandamentos dos homens. É lógico que lavar as mãos antes de comer é super saudável. É lógico que é higiênico fazer isso. Mas fazer da lavagem das mãos um ritual de purificação, para dizer que é santo, transformar o lavar as mãos num ato religioso, isso é uma tradição dos homens, não é uma coisa pedida por Deus. Mas os judeus, todos os judeus, conforme nós lemos, faziam isso. Então olha só, eu não sei se Jesus, na hora que ele entrou naquela festa, ele lavou as mãos. Eu não sei se os discípulos de Jesus, quando entraram naquela festa, lavaram as mãos naquelas talhas. Eu não sei, o Evangelho não diz. Eu sei que Jesus era contra o ritual religioso de lavar as mãos. Mas todos os convidados, com certeza, lavavam as mãos naquelas talhas. Então você imagina, vê uma pessoa com a mão suada, a mão suja, lava as mãos ali. Deviam ter empregados, criados que davam uma toalha para enxugar a mão. Imagina cada convidado chegando e lavando as mãos. O que aconteceu com as bacias de água, aquelas talhas? Sempre que você lava a mão, você tira um pouco de água, é verdade ou não é? Porque vem água grudada nas mãos. E quando você lava as mãos, o que acontece com a água limpa? Vai ficando suja. É ou não é? A água vai sujando. Então, a água tanto foi diminuindo, como foi sujando. E a uma certa altura da festa, de tanto lavarem as mãos, e eles lavavam a mão muitas vezes. Lavavam as mãos várias vezes. A água foi baixando, foi diminuindo. E Jesus está lá na festa. Ninguém sabe direito quem ele é. Pensa que ele apenas é o filho da Maria e do José, o filho do carpinteiro, o Nazareno. As pessoas ainda não creem em Jesus, mas ele está lá na festa. E a festa vai se desenrolando. Muita gente, muitos convidados. Num determinado momento, começa a faltar vinho na festa. E as pessoas estão sentindo sede, porque era hábito, os judeus apreciam muito o vinho, era hábito, comer bebendo. Então faltou o vinho, e as pessoas estão comendo, as gargantas estão secando, e o vinho se acabou. Alguém comentou com a Maria: eles não têm mais vinho. Maria devia ser muito amiga do casal e da família que estava dando a festa, porque ela foi convidada. Devia ser gente muito próxima de Maria. E Maria ficou preocupada. Poxa, que judiação. Está acabando o vinho, acabou o vinho, e eles não merecem passar por essa vergonha. Daqui a pouco todos os convidados vão ficar murmurando, vão ficar reclamando, vão sair da festa falando mal.
Não é isso que acontece em festa de casamento? Se você for casar e você resolver dar uma festa, dê uma festa para valer. Porque se faltar pão com carne maluca, você vai ver só. Os convidados falam, ai que beleza, a festa estava boa, viu? Tchau, tchau. Chega lá na esquina e fala, que porcaria de festa, hein? Antes não tivessem dado festa nenhuma. Então, Maria ficou preocupada, porque sabia que ia ser um verdadeiro vexame. Todo mundo iria embora falando mal dos noivos e da festa. E a Maria era a única pessoa que estava lá dentro, sabendo quem Jesus era. Porque diz o Evangelho que Maria, desde o nascimento de Jesus, guardou todas as coisas no seu coração e conferia com ela mesma. Maria era a única pessoa que tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Maria era a única pessoa que tinha certeza que Jesus tinha sido gerado pelo Espírito Santo, porque ela não teve caso com homem nenhum, ficou grávida do nada. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque o anjo apareceu e falou com ela. E Maria tinha conferido várias coisas durante a infância de Jesus, comprovando com ela mesma que, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Então Maria era a única pessoa na festa que tinha certeza do poder de Jesus Cristo, que tinha certeza do que Jesus podia fazer naquela hora. E é por isso que a Maria vai falar com Jesus. E ela se aproxima dele e diz, filho, eles não têm vinho. Tentando sensibilizar Jesus com o problema. Mas não pediu nada não. Apenas contou o problema. Porque Maria tinha certeza que Jesus já sabia que vexame que aquela festa seria. E Jesus, por sua vez, quando viu a Maria fazendo esse comentário, Jesus viu que Maria estava falando de mulher para Deus. Estava falando de ser humano para Deus. Jesus olhou diretamente nos olhos de Maria e não olhou como mãe. Ele olhou como ele, Deus. Por isso que ele dá uma resposta que para nós até parece dura. Você pode dizer, puxa, mas assim não é maneira de tratar a própria mãe. Mas você tem que entender que naquele momento Maria se aproximou de Jesus, sabendo que ele é o Filho de Deus. E que Jesus responde como Deus para Maria, considerando ela uma mulher e não a própria mãe. Está entendendo isso? Então Jesus disse para ela, mulher, que tenho eu contigo? Olha só, já pensou? O filho falar para a mãe, mulher, que tenho eu contigo? Veja, Jesus não está faltando respeito com ela. Jesus precisava ter um corpo humano aqui na terra. Uma mulher teria que gerá-lo. E Maria foi a agraciada, foi a escolhida. Cumpriu o papel. Então Jesus está para iniciar o seu ministério como Deus, como Filho de Deus, e não como filho da Maria. E essa colocação seguinte que Jesus faz é que, às vezes, muitas pessoas não entendem e até confundem. Voltando para o versículo 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguém pensa que não era hora de Jesus fazer milagres? E que Jesus está reclamando com a Maria, você está querendo que eu faça milagres antes da hora? É o que se pensa a princípio. É o que se pensa. E até bem pode ser, por que não? Mas o que tem a ver? A minha hora não é chegada com a falta de vinho. Por que Jesus está dizendo, ainda não é chegada a minha hora? O que isso tem a ver com a falta de vinho? Compreenda, Jesus já está relacionando o vinho com o seu sangue. Preste atenção. Jesus, só ele, sabe que um dia o vinho, ele vai usar como símbolo do seu sangue, como símbolo da sua morte, como símbolo do seu sofrimento, como o dia da chegada da sua hora. Mulher, não é hora de eu dar vinho para o povo.
Não é a hora. Essa hora vai chegar um dia. E chegou 3 anos e meio depois, quando, na quinta-feira, antes de ser preso, um dia antes de morrer, Jesus, ele pega o cálice com vinho, estende para os discípulos e diz: tomai e bebei. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Veja comigo, vamos avançar 3 anos e meio, tá? Entre essa festa de casamento e Mateus 26, 27, nós vamos avançar 3 anos e meio. Olha aqui, ó. Mateus 26, versículo 27. Jesus está para se despedir dos discípulos. É a última noite dele como homem livre. Ele vai ser preso de madrugada. Vai morrer no dia seguinte. E aqui Jesus disse, um dia antes de morrer: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, quando Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora, ele está relacionando o vinho com o seu sangue. É como se Jesus estivesse dizendo: um dia eu vou dar um papel especial para o vinho. Eu vou simbolizar o meu sangue no vinho. As pessoas vão beber o vinho sabendo que estão bebendo o meu sangue, o meu sofrimento, a minha morte, a remissão dos pecados. Ainda não é chegada a minha hora. E olha só, Maria sai, ela sai de perto de Jesus, comenta com os empregados: tudo que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. Maria está dirigindo a adoração e a obediência, não para ela, mas para Jesus. Façam tudo o que ele vos disser. E Jesus, lá na festa, vai até a entrada do salão e ele observa as 6 talhas que estão com águas já encardidas e com pouca água. E ele dá a ordem: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. Encheram tudo de água. Cerca de 100 litros de água em cada bacia de pedra. Os criados fazem o que Jesus está mandando. Por que os criados estão obedecendo? Porque eles pensam que Jesus é fariseu. Jesus, como é uma pessoa extremamente religiosa, e assim também é considerado até como rabi, como mestre, eles obedecem, pensando que Jesus quer água ali para as pessoas lavarem as mãos, para ele mesmo se lavar. E os criados obedecem. Não passa pela cabeça dos criados o que Jesus vai fazer. Eles simplesmente obedecem. Você está compreendendo isso? O importante para nós que somos criados de Jesus, que somos servos de Jesus, não é compreender o que está passando na cabeça de Jesus, mas fazer aquilo que ele está mandando, amém? Mesmo que a gente não compreenda, por que eu estou fazendo isso? Não faz mal, eu não compreendo, mas Deus está mandando, então eu vou obedecer. E os criados obedecem. Muito bem. A festa está assim de gente, convidados, todo mundo em rodinha batendo papo, mas muita gente. E Jesus diz para os criados: agora levem para o mestre-sala. Os criados obedecem. Eles pensam que Jesus quer que o mestre-sala lave as mãos, que o mestre-sala é um homem imundo. E eles obedecem. Vão levar a água para o mestre-sala. Mas como tinha muita gente na festa, imagine assim, né? 2 empregados, um de cada lado, segurando uma bacia com cerca de 100 litros de água. Nós vamos ter aí pelo menos uns 12 empregados. 12 pessoas levando aquelas bacias com água e andando no meio de uma multidão de convidados. É lógico que chamou a atenção na festa. Por quê? Porque os criados estão vendo ali o mestre-sala ao lado do noivo e da noiva, e eles têm que chegar com esta água até ali, porque Jesus mandou.
Então eles vão pedindo licença para os convidados. Dá licença, por favor, que nós temos que levar para o mestre-sala. Então as pessoas vão abrindo passagem e começam a olhar aquele movimento. Cerca de 12 homens levando 6 talhas de pedras cheias de água. E o movimento na festa vai acabando, a conversa vai acabando, porque eles estão passando e pedindo licença. Dá licença, dá licença, dá licença. E as pessoas vão olhando na direção das bacias com água. O que eles estão fazendo? Por que eles estão levando? E quando eles começam a olhar para a bacia de água, os convidados comentam: a água está ficando avermelhada. Dá licença, dá licença, dá licença, tenho que levar para o mestre-sala. E o mestre-sala está lá distraído, conversando com o noivo, com a noiva. Ei, que festona, hein? E não está sabendo de nada que está acontecendo aqui. E os empregados: dá licença, dá licença. E os convidados abrem caminho e olham: olha que engraçado, a água estava vermelha e está ficando arroxeada agora, está ficando da cor de vinho. E os empregados vão falando: dá licença, dá licença. E eles mesmos olham para as águas e veem que elas estão mudando de cor. Mudando até o cheiro, começa a vir aquele cheiro de vinho, né? Os empregados: dá licença, não estou entendendo nada, mas é para levar para o mestre-sala. Aí eles conseguem chegar no mestre-sala, ao lado do noivo e da noiva. E o mestre-sala, quando olha, ele não vê os empregados trazendo água. O mestre-sala olha e fala: opa, que bom, chegou o vinho. Ele não está sabendo de nada. Ele não viu a transformação no meio do caminho. Ele está vendo a coisa pronta na frente dele. Ele não sabe que era água aquilo. Você está entendendo? Se você obedecer o Senhor Jesus, mesmo que você não compreenda como que Ele age, como que Ele faz, você continua vindo. Cada vez que você vier, o diabo vai olhar na tua direção e vai arregalar o olho. O céu vai olhar na tua direção e vai estremecer. Por quê? Porque de repente um milagre vai acontecer na tua vida. A hora que você ver, a bênção já vai estar na tua frente, pronta, preparada por Jesus. Aí o mestre-sala, eu imagino assim, o mestre-sala pegou a concha, pegou uma concha lá, e se você for comer num restaurante fino e pedir vinho, o garçom, ele vai trazer uma garrafa, ele mostra assim, aí você diz se é o vinho mesmo que você pediu, aí ele abre, coloca um pouquinho só numa taça e dá para a pessoa na mesa que mais entende de vinho. A pessoa que mais entende de vinho dá uma experimentadinha e diz se está bom para servir a todos da mesa. Entendeu? Se essa pessoa que dá uma experimentadinha fala: tá bom não, tá bom não, o garçom fala: com licença, ele vai lá e busca outro. Entendeu? Mas alguém prova antes de servir para os outros convidados. E o mestre-sala, ele vai provar agora para ver se serve mesmo para os convidados. Aí ele põe a concha lá, pega um pouquinho só, experimenta, faz aquele barulho assim, né? Quem está provando, aí olha para o noivo, com aquele ar de aprovação, com aquela cara de surpresa e de feliz e diz: que estranho, toda a festa que eu já organizei, primeiro o noivo serve para as pessoas o vinho bom. E depois que todos já têm bebido bastante, aí dá um vinho inferior, porque a pessoa nem vai saber a diferença. Mas você está de parabéns, viu? Está de parabéns, porque você guardou para o final da festa o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Eu nunca vi um vinho tão bom, eu nunca vi um vinho tão gostoso. E o noivo: o noivo, é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Jesus, Ele quer fazer uma obra tão grande na tua vida que você vai ficar surpreso. As pessoas vão chegar perto de você e vão começar a elogiar. E vão dizer coisas tremendas. No teu trabalho vão dizer assim para você: que maravilha, hein? Tudo que você põe a mão prospera, dá certo.
os problemas que ninguém consegue resolver, você resolve. Como você é bom funcionário. Ou então seu marido vai dizer: que bela esposa que você é, tudo que você faz é maravilhoso, mulher, que coisa linda. A esposa vai chegar para você e dizer: ô meu marido, que homem maravilhoso que você é, tudo que você faz é perfeito, é bom demais. O pai vai dizer para o filho: ô meu filho, estou orgulhoso de você. O filho vai dizer para o pai, para a mãe: mãe, estou orgulhoso de você, pai. E assim vai, todo mundo vai elogiar, você vai levar a fama, mas quem vai fazer a obra é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus quer que através do seu poder a tua vida seja abençoada. Foi algo tremendo. Eu imagino o noivo dizendo assim: de onde surgiu esse vinho, hein? Eu sei que tinha acabado. Eu sei que eu não comprei esse vinho. Eu sei que eu não tinha aí 600 litros de vinho de estoque. Eu sei que eu não tinha tanto vinho, não, ainda mais um vinho dessa qualidade. O que é isso? Quem foi o benfeitor que me fez essa caridade? Quem foi o benfeitor que me ajudou nessa hora para eu não passar vergonha, para eu não sofrer esse vexame que tinha acabado o vinho na festa? Aquele zum. Os convidados conversando um com os outros. Eu vi a hora que a água saiu dali, estava encardida. Eu vi a hora que ela foi ficando cor-de-rosa, depois vermelha, depois ficou roxa, aquele vinho roxo, bonito, cheiroso. Eu vi. Como é que isso aconteceu? E chegaram lá nos criados. O que foi que aconteceu? A única coisa que nós sabemos é que o homem Jesus nos mandou encher essas talhas com água e nós obedecemos. Ele mandou levar ao mestre-sala e nós levamos. Agora o que aconteceu aí no meio do caminho nós não sabemos. Eu sei que o mestre-sala falou que o vinho é excepcional. Até os empregados falam: eu quero provar um pouco desse vinho, gente. Não quero ir embora. Eu sei que eu sou empregado, sou criado, sou um garçom. Não tenho o direito de me servir na festa, mas esse vinho aí eu quero provar. Então foi aquele comentário. E os discípulos de Jesus? Foram embora. Olha aqui, ó. Olha o que diz a palavra, ó. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos começaram a crer em Jesus. Ô Pedro, você viu aquele negócio que Jesus fez? Rapaz, eu não estou entendendo não. Ele mandou encher de água e quando levou no mestre-sala era vinho. Ô João, você viu? Eu vi também, Tiago. Ô Tomé, os discípulos começaram a comentar o poder de Jesus Cristo. E começaram a dizer: mas quem será esse homem que nós estamos seguindo? Que poder é esse que ele tem? Mas no coração deles, o Espírito Santo já estava testificando: este é Jesus, o Filho de Deus, o que tem poder para pegar água e transformar em vinho, que tem poder para pegar a tua vida que está destruída e transformar numa bênção. E você sabe por que eram 6 talhas? Porque 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. O que Jesus está mostrando com esse milagre é o seu poder extraordinário de pegar coisas que estão sem utilidade ou inúteis, ou que iam ser jogadas fora. Por exemplo, a água suja. O que ia se fazer com elas? Jogar fora. Jesus, ele tem o poder de pegar algo ou alguém que se sente ou parece inútil, ou até é inútil, e Jesus tem o poder de transformar numa coisa útil, numa coisa boa. Algumas pessoas me disseram aqui na frente durante a oração: ore por mim porque eu estou pensando em me matar. Ore por mim porque eu estou pensando em morrer. Por quê? Porque a pessoa está com a vida de uma tal maneira suja, destruída, enlameada, sem sentido, inútil, que ela prefere morrer. Mas preste atenção, o autor da vida, a água da vida que é Jesus Cristo, está presente neste lugar. E quando o 6 junta com o 7, quando o homem junta com Deus, o milagre da transformação acontece. Deus quer transformar a tua vida. Pastor, a minha vida está enlameada, a minha vida está suja, a minha vida está encardida. Jesus transforma a tua vida. Mas tem que colocar nas mãos de Jesus. Tem que fazer o que Jesus está mandando. Tem que obedecê-lo. Eu aqui estou como a Maria. Eu só posso apontar para Jesus e dizer para você: faça tudo o que Jesus está mandando. Eu só tenho esse papel aqui.
Mas eu sei que se você for para o Jesus que eu estou apontando, Ele vai transformar a tua vida. E eu estou mostrando Jesus para você aqui, ó. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Por que essas coisas acontecem quando nós oramos? Porque Jesus está presente. Eu estou te mostrando esse Jesus aqui, que tem poder para transformar a tua vida. E você precisa recebê-lo agora. Maria, com honestidade, disse: faça tudo o que Jesus está mandando. Só existe uma pessoa que você deve receber, que você deve entregar a tua vida. É Jesus. E se você fizer isso agora, Ele vai começar a operar. Não me pergunte como. Pastor, como é que Jesus vai fazer eu parar de usar cigarro, maconha, bebida? Não sei, mas Ele faz. Pastor, como é que Jesus vai curar o meu câncer, o meu tumor, a minha doença? Não sei como Ele faz, mas Ele faz. Pastor, como é que Jesus vai me libertar das opressões, da insônia, da tristeza, da angústia, do complexo, do medo e da fobia? Eu não sei, mas Ele faz. Eu não compreendo, mas eu sei que Ele faz. Tudo que você precisa fazer agora é entregar tua vida para Jesus. Por isso que eu vou fazer essa pergunta, e acredite, se você disser sim, se você levantar a tua mão dizendo sim, a partir de hoje, ainda que a tua vida seja como aquelas talhas com águas sujas, Jesus vai transformar em algo muito melhor. Ele vai transformar a tua vida numa outra vida. Basta tão somente você receber agora o Senhor Jesus como teu único Salvador. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Oh glória! Oh glória! Que maravilha! Peçam licença para a multidão. Peçam licença para os convidados. Venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Eu sou o mestre Sala. Eu sou o mestre Sala, vem aqui. Eu vou ver o milagre na tua vida. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Por cada vida que está chegando, vamos aplaudir isso. Venha correndo. Pastor João Ribe, eu era de outra igreja, me excluíram, porque eu fiz, não interessa o que você fez. Jesus não exclui ninguém. Pastor, eu era de outra igreja e me disciplinaram. Jesus, Ele corrige aquele esquema, mas Ele não lança fora. Jesus diz assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode ter sido excluído ou excluída de qualquer igreja, mas Jesus não te excluiu. Jamais Ele vai te lançar fora. Ou quem sabe você é da própria Paz e Vida, mas desviou e hoje está aqui. Ou quem sabe você está fraco na fé, está quase desviando. Eu só sei de uma coisa: você não pode deixar esta água viva que está em você virar uma água encardida. Porque a água suja só presta para jogar fora. Na mão dos homens só presta para jogar fora. Mas a água suja nas mãos do Senhor Jesus é transformada em água viva. Amém? Você tem que colocar novamente a tua vida. A tua vida é essa talha de pedra. A tua vida você tem que entregar nas mãos de Jesus. Tem que se reconciliar com Ele, se consertar com Ele. Eu não quero que você venha aqui na frente contar o teu pecado, a tua vida, o teu passado. Não, tudo que você precisa fazer, você que está desviado ou desviada, você que foi excluído ou excluída de outra denominação, tudo que você precisa fazer é vir aqui na frente e deixar Jesus trabalhar na tua vida. Então saia do teu lugar e venha para cá. Jesus está te chamando. Venha, olha, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, vem aqui. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. É isso aí, Jesus Ele opera. Jesus Ele faz a obra. Dobre o teu joelho comigo aqui na frente. Foi no metrô que você ganhou essa alma? Por favor, se ajoelhe conosco, seja bem-vinda. Aí testemunhou dentro do metrô, trouxe aqui na igreja, você ouviu a palavra e resolveu se entregar para Jesus. Que bênção, hein? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai,
Está chegando mais gente, deixa eu esperar. Ajoelha. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu creio que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. É só a Ele que eu tenho que obedecer. E eu me rendo diante de Ti. Meu Pai, perdoa agora os meus pecados e me purifica de toda imundície. Retira da minha vida toda a sujeira e me transforma na melhor pessoa que há sobre a terra. Meu Pai querido, com o mesmo poder que o Senhor Jesus transformou a água no vinho de melhor qualidade, assim também me transforma numa pessoa da melhor qualidade. Pai querido, me dá agora a certeza da minha salvação. Confirma o meu nome no livro da vida e faz a Tua obra no meu coração para sempre. Assim seja. Amém. Continue em espírito. Toda a igreja com a mão estendida aqui na direção dessas pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu creio que o milagre já começou a acontecer na vida desta pessoa. Esse milagre de transformação, de restauração. E eu creio, meu Deus, que esta pessoa que hoje se rendeu aos Teus pés, recebendo Jesus como único Salvador, eu creio que a partir de agora ela vai ser transformada de criatura da terra para filha de Deus, para criatura dos céus. Meu Deus, eu creio que esta pessoa que estava afastada, desviada ou fraca na fé, e que hoje se consertou, se reconciliou, porque sabe que o Senhor tem poder para fazer algo na sua vida, eu tenho certeza que hoje esta pessoa vai sair daqui renovada, transformada. Cada um de nós está experimentando agora este poder regenerador do Teu Espírito. Dá para esta pessoa que está ajoelhada uma nova mente, um novo coração, uma nova alma, um novo espírito e até um novo corpo, meu Deus. Um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo que o pecado não tem poder. Dá para esta pessoa agora a libertação completa de todos os vícios. Cura o corpo desta pessoa de todas as doenças e da vida, e vida em abundância. Confirme isto agora, Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Podeis levantar agora. Isso, e vamos dar a melhor salva de palmas para Jesus.